Eu desejo saudar a todos. Estamos aqui para um espaço que teve início na Casa de Oração, presencialmente, chamado Em Família, em que nós abordávamos assuntos atuais, dado o tempo que estamos a viver, a situação da pandemia. Temos que nos reinventar, temos que nos readaptar. Então começámos a pensar como é que poderíamos pôr esta sigla online, e esta é uma primeira experiência hoje. Portanto, iremos procurar trazer até às vossas casas conteúdos atuais, e hoje especificamente o nosso tema, sendo que este ano temos estado a abordar a questão da família, será a família on target, ou debaixo de fogo, família como alvo. Eu gostava de partilhar convosco alguns pensamentos. Não vamos falar sobre todos os ataques que são feitos à família, isso seria impossível neste tempo que nós temos, mas que gostava de abordar algumas coisas convosco. Nós temos a consciência que nós como crentes, não é? Temos a consciência que Satanás ele tem feito tudo para destruir a família, para destruturar a família. E nós, como igreja, precisamos de contrariar isso. Na nossa sociedade, muita coisa tem sido feita para destruir a família. Eu gostava de falar de algumas coisas práticas. Há um ataque cerrado às crianças, por exemplo. As nossas crianças estão a ser ensinadas através de programas de televisão, estão a ser ensinadas nas escolas. O ensino que lhes é levado e que lhes é transmitido é um ensino materialista, é um ensino que te traz conteúdos que faz com que as crianças não tenham uma perspectiva errada em relação ao mundo e ao futuro, com fundamentos evolucionistas, em que Deus é completamente posto à margem, que Deus é completamente rejeitado, e isto começa nas escolas desde cedo, com a explicação da origem da vida, na base da matéria. E se nós, enquanto pais, negligenciarmos a educação dos nossos filhos, temos uma grande responsabilidade. Precisamos de continuar a chamar os nossos filhos à razão e a procurar ensinar-lhes aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Palavra de Deus diz, falando de Deus como o Criador. Nós percebemos que os nossos filhos estão debaixo de um ataque cerrado neste sentido. Há um ataque também à disciplina no lar. A verdade é que por causa da psicologia e da forma como hoje a educação é vista, a educação passou a ser muito mais permissiva. As crianças, é abordada a questão das crianças terem que ter liberdade para decidir, para fazer escolhas, e o que acaba por acontecer é que nós começamos a perder um bocadinho o controle da educação dos nossos filhos, e nós estamos a ver isto a acontecer na sociedade. Os resultados estão à vista. Temos um grupo de jovens, de adolescentes que foram criados de forma mimada, não foram preparados para a vida, tiveram acesso a tudo, tiveram tudo, nada lhes foi negado, poucas vezes foram contrariados. E isto depois tem consequências nefastas, tem problemas também no seio da família. E nós precisamos de entender que a Palavra de Deus ensina-nos que a disciplina deve ser aplicada. Nós devemos disciplinar a criança. A disciplina é uma ação instrutiva, faz parte da educação. E de facto uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada, não é? Quando eu estou a falar de disciplina, claro que eu não estou a falar de violência, não, estou a falar de atos de disciplina. A criança deve ser contrariada, deve haver regras, senão este ataque que é feito à disciplina das crianças está a ser ganho, e cada vez mais nós perdemos o controle da educação das nossas crianças. Também os falsos ensinos é uma realidade nos tempos que nós estamos a viver. Há nos nossos dias diversas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica. Ainda há poucos dias falávamos acerca disto. Cada vez mais as pessoas aceitam
ideias extra-Bíblia. E eu não estou a dizer que só na Bíblia é que encontramos coisas boas. Há de facto outros livros e informação onde nós podemos encontrar coisas boas, mas no entanto a palavra de Deus deve ser o nosso guia. E há uma coisa que nós temos que entender, é que a palavra de Deus tem a verdade tal qual, absoluta, tal qual nós precisamos de a conhecer e de entendê-la. Quando nós começamos a sair da Bíblia, abrimos espaço para ideias que depois acabam por ser estranhas. E estes falsos ensinos que estou a falar põem a Bíblia de parte, começam a falar da Bíblia como não sendo, como não tendo toda a autoridade, começam a falar da Bíblia como sendo um livro que está obsoleto, ultrapassado, que precisa de ser atualizado. E isto é grave. Esses ensinos que vêm de outros lados não trazem segurança. Pense comigo. Sem ser aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, que tem o respaldo de Deus, que tem o cunho de Deus, que foi Deus que inspirou, e nós podemos ter a certeza absoluta de que é algo bom porque vem da parte de Deus. Todo o resto que nós podemos aprender, que nós podemos, conhecimento que podemos adquirir, vem do homem. O homem é falível, o homem falha, e então acaba por não ser um conhecimento fidedigno a 100%. Nós temos de ter cuidado com isto. Há coisas que podem nos ajudar, podem ser úteis, mas no entanto, em questões tão importantes como a família, como a educação dos nossos filhos, nós devemos buscar conselho na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser de facto onde nós buscamos conselho. A palavra de Deus diz-nos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a palavra de Deus é boa, é inspirada para ensinar, para redarguir, e nós precisamos de continuar a acreditar na palavra de Deus. Há atitudes mundanas também que têm vindo cada vez mais a ser crescentes e que atacam a família, destroem a família. O abandono aos filhos. Não é incomum nós vermos isto na nossa sociedade. Pais que abandonam os filhos, às vezes ainda bebés. As pessoas começam a ter a coragem de fazer coisas monstruosas que não passava pela cabeça de ninguém há uns anos atrás. Nós precisamos de olhar uma vez mais para isto à luz da palavra de Deus. Os filhos são uma herança do Senhor e nós precisamos de cuidar deles, precisamos de olhar por eles, precisamos de como pais, nós somos responsáveis por eles, por vesti-los, por alimentá-los, por educá-los, por lhes proporcionar qualidade de vida e oportunidades na vida para eles poderem crescer e desenvolverem-se dentro daquilo que pode vir a ser, explorarem todo o seu potencial. Também há um desrespeito aos pais, outro ataque que nós estamos a ver em relação à família. Hoje muitas vezes os filhos desonram os pais, não honram os pais. Muitas vezes os pais já idosos que investiram durante a sua vida nos filhos e procuraram fazer tudo para que eles tivessem uma vida de qualidade, hoje estão abandonados em lares, não são visitados. Há pessoas que estão a ser maltratadas nas suas casas ou nas casas dos filhos, e nós precisamos de honrar e precisamos de apreciar os nossos pais. O ato de honrar os pais sempre foi apreciado por Deus e é uma das promessas de Deus com condicionante, ou seja, se nós honrarmos os nossos pais, a palavra de Deus diz-nos que os nossos dias na terra irão ser prolongados, iremos viver mais tempo, não é? A palavra de Deus diz isto. Nós precisamos de olhar pelos nossos pais, precisamos de honrar os nossos pais. Sem os nossos pais nós não estaríamos aqui hoje. Não caiam na cantiga da sociedade, através da televisão, através de programas, através de filmes, através de telenovelas. Muitas vezes estão a entrar ideias na nossa casa, coisas na nossa casa que deixam a nossa consciência cauterizada e acabam por haver momentos em que nós não conseguimos ver a verdade, não conseguimos entender as coisas como elas são. Então nós precisamos ter este cuidado, que Deus nos ajude a podermos cuidar dos nossos pais. Gostava também de falar um bocadinho acerca do secularismo, não é?
O secularismo é uma doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem e somente o homem é a medida de todas as coisas. E quando a família se seculariza, os valores espirituais e bíblicos são desprezados. E o que acontece é que as pessoas afastam-se de Deus e, ao afastarem-se de Deus, acabam por dar lugar a coisas terríveis, porque leva a uma perda de identidade. Entende? Eu ainda ontem estava a ler numa das redes sociais uma história, uma analogia que eu gostei muito, apreciei muito, em que nos dizia que quando Deus quis criar os peixes, Deus falou à água. Quando Deus quis criar as árvores, Deus falou à terra. Mas quando Deus quis criar o homem, Deus voltou-se para si mesmo e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E acontece que quando nós retiramos o peixe da água, o peixe morre. Quando nós retiramos a árvore da terra, a árvore morre. Da mesma maneira, se nós nos afastarmos de Deus, se nós formos tirados da presença de Deus, nós morremos. O homem não pode subsistir sem Deus. Deus é como se fosse o nosso habitat natural. E no que diz respeito ao secularismo, isto é uma grande verdade. Quando nós nos afastamos de Deus, há uma perda de valores. E repare na nossa sociedade. Veja a forma como as pessoas têm afastado de Deus e a que é que isso tem levado. As pessoas já não têm valores, já não se respeitam, já não têm a capacidade de tomar decisões morais. São capazes de tudo para atingir os seus objetivos. E estes são os tempos que nós estamos a viver. Nós precisamos de viver de outra forma. Não podemos entrar neste esquema da nossa sociedade. Nós precisamos de manter os valores e os princípios bíblicos. Precisamos de olhar para a palavra de Deus. Muitas famílias estão a ser influenciadas pelos mídia e nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e não nos esquecermos que somos sal da terra, que somos luz do mundo, e precisamos também, no que diz respeito em relação à nossa vida familiar, apresentar isso mesmo, de sermos pessoas para quem os outros podem olhar e podem ver um exemplo. Que Deus nos ajude a vivermos dessa forma. Também é importante vermos aqui mais uma ou duas coisas que são ataque à família, e eu agora vou ser um bocadinho mais são assuntos mais difíceis de falar, mas que precisam de ser abordados, não é? Para a filosofia mundana não há limites para o prazer, para o homem desfrutar do prazer carnal, e a internet tem sido usada como um grande meio de comunicação e facilitou também propaganda e estilo de vida miserável e sujo, e estou-me a referir à pornografia especificamente. E como é que nós podemos reagir a este desafio? Porque a pornografia é terrível, é um vício que afasta a pessoa dos seus relacionamentos e da realidade, e faz com que a médio prazo a pessoa vai perder sensibilidade, vai perder a capacidade de entender o seu cônjuge, de se relacionar com ele, porque a pessoa só vê aquilo e só pensa naquilo. Trata a mulher como um objeto. A pornografia não olha para a mulher como um ser humano, mas apresenta a mulher como um objeto que tem que estar disponível para ser usada. É terrível isto, é horrível. Nós não podemos pactuar com estas coisas, e é um ataque terrível à família que Satanás tem lançado também. Devemos observar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza no seu caminho quando observar a palavra de Deus. No Salmo 119, versículos 9 a 11, nós encontramos isto. E percebemos isto com o acesso que as crianças, os jovens, os adolescentes têm a aparelhos eletrónicos, à internet. Não há limites. Não há limites.
Eu próprio, como pastor, já tive que lidar com situações em que crianças, autênticas crianças com 10, 11 anos, estavam já envolvidas no campo da pornografia. É terrível. Devemos ficar atentos aos nossos filhos. Devemos gastar tempo com os nossos filhos. Não apenas estarmos com eles às refeições, mas devemos procurar gastar tempo com eles, fazer coisas com eles e tentar perceber quais são os hábitos deles e o que é que eles veem. Não descanse. O seu filho vê bonecos, vê desenhos animados, mas o que é que vê? É preciso saber o que é que ele vê. Ele tem um telemóvel, ele vai à internet, vai ao YouTube, mas o que é que ele vê? Você precisa de saber o que é que ele vê, porque senão torna-se perigoso. Então nós precisamos de estar atentos a isto, não é? E olhar para a palavra de Deus também neste sentido. Precisamos de nos lembrar que somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós e nós devemos ter o cuidado de cuidar da nossa vida neste sentido também, e também percebermos que a presença de Deus é fundamental para nós vencermos as dificuldades e os obstáculos que se levantam na nossa vida e vencer desafios como esta questão da pornografia, não é? A palavra de Deus diz-nos no Salmo 101, versículo 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. A pornografia é uma atitude pecaminosa e é uma atitude contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. E portanto nós devemos, como pais, devemos ser um exemplo para os nossos filhos nesta área, mas também devemos estar atentos para que eles não possam ser influenciados por estas coisas. Gostava de perder mais um minuto nisto e chamar a atenção para todos os pais que me estão a escutar, avós, pessoas que educam crianças, que tenham o cuidado. Eu não estou a falar de ser controlador ao ponto da criança não ter liberdade nenhuma, não é nada disso que eu estou a falar. Entendemos, tem que ser com sabedoria, com entendimento, mas nós precisamos de estar atentos àquilo que se passa dentro da nossa casa e àquilo que os nossos filhos veem. Tenha cuidado com isto. Gaste tempo com as crianças, passe tempo em família sem ser só com aparelhos eletrónicos, sem ser só na televisão, porque isto é a forma que Satanás mais ataca a família hoje. Repare, nós hoje, se formos até a um café, a um restaurante, agora não podemos ir tanto, não é? Estamos um bocadinho condicionados, mas nós vamos a um café, a um restaurante com facilidade, nós vamos ver pessoas sentadas à mesa, famílias que na realidade não estão a conversar, cada um está no seu telemóvel, com o seu aparelho, focados, e tem sido um ataque cerrado à família que Satanás tem feito através disto. As redes sociais, o campo das redes sociais é terrível, abriu espaço para o adultério sem adultério. As pessoas, através das redes sociais, elas acabam por se envolverem umas com as outras, mas como não há o consumar da relação, parece que é lícito, mas não deixa de estar errado. Você precisa de entender isto, você precisa de ter o cuidado, porque as tecnologias têm sido uma grande arma de Satanás. Que Deus nos ajude a podermos ter este cuidado e a podermos fortalecer os nossos lares. A família tem estado sob ataque e nós precisamos de estar atentos. Deus criou a família e deixe-me fazê-lo entender uma coisa. Deus não criou a família só porque sim. Deus criou a família como uma estrutura social na qual toda a sociedade assenta. E esta é a razão porque o mundo está um caos tão grande, porque Satanás tem conseguido destruir a família. Quando Deus criou a família, o propósito de Deus era que a família fosse a base, a estrutura da sociedade. E Satanás, ao atacar a família destas formas e de outras que nós não podemos abordar porque não temos tempo para tudo, ele tem conseguido minar as nossas estruturas familiares e tem conseguido levar a sociedade ao caos.
Este é o tempo que nós estamos a viver. As pessoas cada vez casam mais tarde, cada vez focam mais na sua carreira, cada vez estão menos preocupadas com a família, cada vez estão mais preocupadas com o sucesso e com aquilo que podem e querem alcançar. São tempos terríveis que nós estamos a viver e nós vamos colher ainda mais do que aquilo que temos colhido até agora. Deixe-me chamá-lo à razão nesta noite, em nome de Jesus. Nós precisamos de estar atentos, porque a nossa família está sob ataque. Este é o meu desejo, é que Deus possa ajudá-lo, que Deus lhe possa dar sabedoria. Deus vos abençoe a todos. No mês que vem voltaremos novamente com um novo espaço em família. A seu tempo iremos pôr nas redes sociais também qual será o tema. Que Deus possa abençoá-lo. Se tiverem perguntas podem fazê-lo também online. O resto de um bom tempo para todos.